O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Introdução. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Questão de número 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte dos maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, como proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo consequentemente um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta. O Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta à outra vida, a entrada na vida futura. Isso está em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. Resumo da teoria de Sócrates e Platão. Esta é de número 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu, dá-se mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes, vez Cálides, que nem tu, nem Pollux, nem Geórgias poderias provar que devamos louvar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a que mais vale receber do que remeter uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência: o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber
do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprime Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater em uma face, apresentai-lhe a outra. Capítulo 12, número 7 e 8. Resumo de Sócrates, de número 11. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade! E de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvesse Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de viverem a terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois que secundaram o Cristo na sua missão divina, ter sido dos escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se. Façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Teoria de Sócrates, de número 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio e os que, se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribuir o mal com o mal e se perdoe
aos inimigos? Questão de número 13, o resumo da teoria socrática e platônica. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provém o mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos é que se conhece. A árvore se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. A quarta expressão de Sócrates. A quarta teoria da doutrina de Sócrates. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Isso está no capítulo 16. A 15 expressão. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prezam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensaram mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderia o mais culpado conseguir que eles se lhes tornassem propícios, mas não, verdadeiramente justos e retos, só os são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, número 7 e 8. Ainda de Sócrates. Chamo homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhes deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma do mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa preposição lhe foi imputada como crime. Reflexão de Sócrates. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos.
se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude e adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Aqui vai a 8ª reflexão da teoria de Sócrates. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está nos vossos. Isso está no capítulo de número 9 e 10. 19ª teoria. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Com o olho mostrar a verdadeira causa de certas infecções ou afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. 20ª reflexão. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra. Questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitada apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 3, 4 e 5. 21ª reflexão. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas às que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro tornar-nos, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e
que o qualificariam de louco, assim como o seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se pode afirmar sem luta e sem fazer mártires. Primeiro, correção X. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda, evidentes, os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregado de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser. Homem de bem, coloque-os de Sócrates com seus discípulos, na prisão. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça. O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Capitão X, número 7, número 8. X, de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, pode dar-se façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Segundo correção Chive. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu, ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 16. Chive. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas, do que a nossa alma, se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas, não, verdadeiramente justos e retos só são os que,
por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capitão X, número 7, N.O. sobrescrito e 8. Shiv. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está para toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência, até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes, ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor, que há de unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum deus, nenhum mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. Terceiro correção Shiv. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos, do que dos de outrem. Diz o Evangelho, vedes a palha que está no óleo do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capitão X, número 9, número 10. Quarto correção X. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência. Com lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão seus maus êxitos. Quinto correção X. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal, do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos I e V. Ajuizado serás, não supondo, que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo: tentemos, primeiro, torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras, se não forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. E assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridiculizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires.